Há mais de 4.000 anos atrás, uma conversa de uma mulher com uma serpente foi responsável de fazer a queda de toda a humanidade. E nessa queda, você e eu estamos inseridos. Você acredita nisso? Pois é o que é pregado, é o que é passado e é o que muitos acreditam. E isso está relatado em Gênesis 3. Hoje nós vamos mergulhar neste universo, mas vamos entender de forma coerente, racional. Fato fake, verdade e mentira. Era realmente uma cobra que estava conversando com a mulher? Ou a cobra foi possuída pelo Satanás e começou a falar? E a cobra falava? São perguntas que deveriam ser feitas e não são feitas. E quando são feitas, não são explicadas de forma muito coerente. A ideia que eu dou é que essas pessoas que passam tais informações deveriam trazer isso aos produtores de Hollywood, porque são filmes que iriam arrebentar tudo que é bilheteria no mundo. Mas antes de falarmos a respeito disso, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. E você que pela primeira vez está nos assistindo, senta-se em casa, hein? Não sai do vídeo não, segura um pouquinho, tenha paciência, não é um vídeo longo. E vamos mergulhar de forma coerente no que realmente está escrito. Analisa comigo a situação, o que você acha? Era uma serpente conversando com a mulher? A serpente realmente estava possuída do Satanás? E dentro desta situação de estar possuída, ela conseguiu convencer a mulher a comer um fruto que o Criador Todo-Poderoso proibiu? O que você vê? Precisamos fazer algumas análises antes de entrar no texto. Primeira análise é perguntar quem escreveu isso. Moisés. É atribuído diretamente a Moisés, o livro do Gênesis, do Bereshit, do princípio de todas as coisas. E quando você vai ver a respeito da pessoa de Moisés, historicamente falando, o Estevão, um dos discípulos de Jesus após ele ter ascendido aos céus, em Atos dos Apóstolos, antes de ser apedrejado, ele vai começar a trazer uma narrativa do que Israel passou. Quando ele chega na parte de Moisés, ele vai falar o seguinte: e Moisés, ele aprendeu toda a ciência egípcia, ou seja, ele nasceu entre os hebreus, mas cresceu entre os egípcios e aprendeu toda a ciência, toda a cultura dos egípcios. Para o Antigo Egito, isso é muito importante, queridos, muito importante. Para o Antigo Egito, a serpente simbolizava poder. Como o porco que representa um time, como o urubu que representa outro time, como um galo que representa um time, apenas representa, não é o que realmente é o que está por trás. Quando Moisés está falando serpente, dentro da cultura dele, serpente representa poder. Então vamos começar a desenhar o que está escrito ali em Gênesis capítulo 3. Moisés fala: ora, a serpente, se eu for pegar a serpente e colocar no lugar de serpente não o Satanás, não o chifrudo, não o Lúcifer, não o Beelzebu, mas colocar o que significava na cultura egípcia, eu poderia colocar: ora, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade. Pergunto para vocês, quem dentro do Éden tinha autoridade para atuar? O próprio Deus vai dizer. Ele diz o seguinte: vamos dar ao homem domínio, autoridade sobre os animais, sobre as aves, sobre as ervas. Ora, se você está num local que você tem domínio, que você tem autoridade, isso a você é atribuído como poder. Então, quando Moisés está citando serpente, ele está dizendo que é alguém que tem poder. Ah, Alexandre, mas então, o inimigo tem poder. Aí você está usando aquela visão Thundercat, sabe qual é? Que o personagem consegue puxar uma espada e olhar além do alcance. Eu estou trazendo o que o texto diz. O texto diz: ora, a serpente. Não é ora Satanás, ora Lúcifer, ora Beelzebu, ora o Chico Tripa, ora o chifrudo. Não é isso. Ora, a serpente, e a serpente tinha um significado
para o povo egípcio antigo. Eu preciso levar isso em conta. Porque se não levar, eu estou andando de forma insana. Estou lendo e repassando o que na verdade o texto não está dizendo. E se você continuar lendo, você vai perceber que essa serpente vai se tornando cada vez mais humana. Porque ela tem atitudes que não são atribuídas a animais. Qual a atitude que ela tem? A primeira atitude é: essa serpente tinha astúcia. Moisés fala: ora, a serpente era a mais astuta. Queridos, queridas, para ser astuto é necessário ter raciocínio. Um animal, ele tem instinto de ataque e de defesa, mas raciocinar algo, não. Isso cabe a nós, seres humanos. É um adjetivo atribuído a nós, porque a astúcia, ela depende de você raciocinar algo para que aquilo que você quer fazer aconteça. Isso é astúcia. Ora, a serpente era a mais astuta. Tá pegando isso? Mas piora, porque ela vai fazer uma pergunta que quem ouviu a respeito disso só foi uma pessoa. Qual é a pergunta? Ela fala: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum dos frutos que tem no jardim? Quem ouviu isso foi Adão, porque Deus só fala com Adão no capítulo de número 2 que ele não poderia comer do fruto que estava no meio do jardim, porque se isso acontecesse, certamente ele morreria. Deus não fala com a mulher, Deus fala com o homem. E agora essa pergunta surge, porque quando Deus fala isso com o homem, Deus nem os animais ainda tinha criado, mas sim o homem, e estava passando tais informações só para o homem. E poxa, vamos ser realistas. Sério, raciocina comigo. A história que é contada é o seguinte: um dia nos céus, um querubim resolveu se rebelar contra o Todo-Poderoso. Que batalha perdida, mas ele resolveu enfrentar o Todo-Poderoso. Ele queria assentar-se no trono daquele que era Todo-Poderoso e ter a semelhança daquele que era Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso não fez nada, pelo contrário, foi um inferior ao querubim, que é um arcanjo que dá o nome de Miguel, que vai se levantar, puxar a espada e vai derrotar o querubim, mas não só o querubim. Ele vai derrubar a terça parte do céu. E, infelizmente, essa terça parte do céu, com tanta parte nesse universo enorme para cair, sabe onde ele vai cair? Na terra. E inicia teus projetos, sabe aonde? No Éden. Tomando o corpo, sabe de quem? Ou a forma, sabe de quem? De uma serpente. Tem que pegar esse conto e mandar para os produtores de Hollywood, que dá um filme que vai estourar tudo que é bilheteria. Mas não é nossa pauta. E aqui agora, nesse cenário, é utilizar exatamente essa ferramenta que o Satanás caiu do paraíso. E no paraíso ele usou a serpente e a serpente enganou a mulher. Mas essa serpente tem para Moisés, na época, toda uma simbologia do significado de uma serpente, que significava poder. E essa serpente tem algo que é característica de um ser humano racional, que é astúcia. E agora está mentindo, conduzindo a mulher a fazer algo que não era para ser feito. A mulher vai responder o seguinte à serpente: não, podemos comer de tudo, menos do fruto que está no meio do jardim, porque se comermos, certamente morreremos. Ora, quando a serpente ouve isso, nasce a primeira mentira. Primeiro nasceu a astúcia, usando aquela ferramenta de dizer: é verdade que Deus disse? Mas agora vai nascer a primeira mentira, porque a serpente vai falar o seguinte: não é verdade. Porque se você comer do fruto, você vai se tornar igual a Deus e não vai morrer. Mas não foi o que Deus disse a quem? Deus falou com a serpente, com o leão, com o diabo, com o Chico Tripa, com os demônios. Com quem Deus falou que não poderia comer do fruto? Ou seja, então Deus está falando agora com o alto-falante ligado para todo o universo escutar? Não, Deus falou exatamente, exclusivamente com o primeiro homem. E aí nós vamos percebendo que esse desenrolar do capítulo 3 não tem uma serpente, queridos. O que tem é um personagem que é reproduzido por Moisés como uma serpente,
porque a serpente tinha um simbolismo, ela vai ter astúcia e ela vai conduzir a mulher a fazer algo que era ela que queria fazer, só que não queria tomar a frente. E vai trazer a primeira mentira. Alexandre, para por aí a história? Não, não para por aí. Mas eu não sei se você já conseguiu identificar quem era a serpente. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, que nós vamos revelar quem realmente é a serpente, ou você já sabe, hein? Não sei, se ficou até agora, de repente você sabe. Quem era a serpente? E que fruto é esse que a mulher resolveu comer, comeu, e deu ao seu marido. E ele também, mesmo sabendo que não podia, comeu. Queridos, tenha paz no coração e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha oração para você no vídeo de hoje. Graça e paz.